Começa agora mais um programa Saúde em Foco. Hoje vamos falar sobre o uso do óleo à base de cannabis para o cuidado com crianças com espectro autista. Para essa discussão, então, eu convido e recebo aqui no estúdio o Fabiano Zapipinho, que é médico e mestrando, então, do programa materno-infantil. Convido também a Luciana Ismeia, que é psicóloga, doutora e também professora deste programa. E temos a honra, então, de convidar Bruno Cassol Cameira, que ele é enfermeiro, ex-egresso dessa instituição e hoje é responsável pelo setor de gestão de saúde da Associação Alternativa de Apoio à Cannabis Medicinal, que então viabiliza e democratiza, o acesso ao tratamento com óleo à base de cannabis em Santa Catarina. Para contarmos, então, um pouquinho sobre essas vivências, essas experiências do acompanhamento, dessas crianças que fazem o uso, então, do óleo à base de cannabis. Então, dessa forma, trago aqui pessoas muito especiais que têm uma bagagem, riquíssima com relação à abordagem ao tema. E para iniciarmos, então, a nossa conversa, convido, então, e gostaria de escutar um pouquinho da Luciane Ismeia sobre o que vem a ser o TEA, quais são os níveis que existem, introduzir um pouquinho para o público de casa e telespectador sobre o que vem a ser e a gente começar, então, a entrar nesse tema tão gostoso e com tantos desafios a ser superados. Obrigada, Thalita, pelo convite. Cumprimento os colegas, é um prazer estar aqui com vocês para conversar de um tema tão relevante, que me interessa muito. E acho que a gente precisa marcar esses espaços na mídia, a gente precisa divulgar essa questão do uso do canabidiol em relação ao TEA. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento e as últimas pesquisas vêm indicando que tem uma etiologia complexa de base biológica e isso envolve fatores genéticos e ambientais. As pesquisas vêm avançando, nós temos muito ainda a descobrir sobre a etiologia do autismo, mas temos avançados, na minha opinião, a gente está avançando bastante, em especial com o aumento de investimento para esse estudo e com as novas tecnologias que a gente tem hoje à disposição. O transtorno, ele é caracterizado, então, por uma dificuldade na comunicação, na habilidade nas relações interpessoais dessa criança, bem como digamos assim, algumas crianças com hipersensibilidade, outras com hipossensibilidade sensorial, e interesses, comportamentos e atitudes repetitivas e restritivas, São os três aspectos assim que nos ajudam a fazer o diagnóstico, que é um diagnóstico difícil de ser feito, É necessário instrumentos adequados para se chegar ao diagnóstico e atualmente nós ainda estamos utilizando o termo suporte, suporte 1, suporte 2, suporte 3. No suporte 1, nós temos o mínimo de necessidade de auxílio, A pessoa com TEA, ela pode ter uma vida praticamente típica, com a mínima necessidade de apoio, no suporte 1. Então, esses casos são mais difíceis de diagnosticar e muitas vezes subdiagnosticados, No suporte 2, então, a gente tem maior necessidade de apoio para o desenvolvimento dessa criança, no que se refere também às suas terapias, um nível maior de necessidade. E no 3, a gente tem aí um caso bem mais complexo, e a gente fala de dependência complexa. É um cuidado que exige um envolvimento, inclusive para necessidades básicas de saúde, de higiene, de alimentação, Então são casos mais graves. Muitas vezes, nesses casos, o canabidiol tem sido utilizado de forma mais, eu acho que
talvez mais como uma alternativa, né, para lidar com esses sintomas aí, que daqui a pouco os colegas vão seguir falando, né? O Fabiano vai nos ajudar aqui contribuindo, né, Fabiano? Então nos conta, Fabiano, um pouquinho de qual que é a tua ideia, do teu mestrado, como que surgiu, o que tu se propõe a fazer enquanto dissertação. Agradecer o convite, saudando as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nosso colega que está à distância. Essa semana tive a satisfação de ter o nosso projeto aprovado pela Comissão de Ética, iniciando uma fase já mais avançada de coleta de dados. E o que nos motivou a abordar esse tema, então é um propósito que a gente tem na medicina de tratamento, cuidados com as pessoas, já vamos fazer 29 anos de formado. E a gente vê no consultório que aquela medicina tradicional, alopática, ela tem resposta para muitas coisas, mas ela não tem resposta para tudo. Então a gente vem acompanhando, estudando a cannabis medicinal já há bastante tempo, principalmente para os pacientes que têm dor crônica, fibromialgia e uma série outras de patologias. Quando nós ingressamos então no mestrado, a gente teve a oportunidade de conversar com a professora Luciane e a partir desse movimento, né, de transformar aquela ideia abstrata alguma coisa concreta e partir para um projeto, né, aproveitando aquela ideia que a gente já tem da cannabis medicinal e as potencialidades terapêuticas e associando ainda o tema do autismo, um tema muito sério que está se tornando um verdadeiro flagelo, né, no mundo inteiro. A gente tem notado o aumento dos casos, vem explodindo praticamente, e o tema é muito pouco abordado. E a gente pode ver nos Estados Unidos e no Brasil também. Agora, finalmente, a gente teve o censo brasileiro para a gente ter uma noção mínima de quantas pessoas que têm deficiência intelectual, entre elas o autismo, o espectro, para que norteie as políticas públicas desde a escola, do posto de saúde, do treinamento médico. A gente tem déficits enormes de médicos neuropediatras. A gente teve uma audiência pública em Santa Maria semana passada tratando do tema, a respeito da liberação do canabidiol na rede pública, políticas públicas, e um microfone aberto para a população, e mães dizendo que tinha uma fila de espera de 4 anos para um neuropediatra em Santa Maria, doutor. E isso aí é um reflexo em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil, o déficit que tem para o tratamento dessas crianças, porque a gente não tinha um número exato também, né? Então, acho que todo o trabalho que é voltado para o autismo, para o acesso ao canabidiol, ele é válido e tem sua importância. E como missão, a gente se propôs, então, fazer um trabalho tentando desmistificar um pouco o tema, porque a gente sabe que existem 2 medicamentos aprovados, né, para o transtorno, porém eles não tratam a peça-chave ali, que é a parte comportamental, parte da fala, os movimentos repetitivos. Então o canabidiol ele entra associado a esses outros medicamentos, principalmente quando há intolerância dos medicamentos, principalmente quando a criança tem obesidade e que os antipsicóticos aumentam muito o apetite, ou falha do tratamento, né? Quando os tratamentos eles não funcionam ou tem muitos efeitos colaterais. Então surgiu de pesquisas, principalmente daquelas crianças que tinham e que têm convulsão e autismo. Então notou-se que aquelas crianças que hoje o canabidiol em alguns tipos de convulsões é o padrão ouro, então é um excelente tratamento, que essas crianças tinham uma melhora comportamental, principalmente em termos de autoagressão, de transtornos desafiadores, que preocupavam muitos dos pais e que não encontravam na medicina alopática tradicional uma solução. Então ele vem nessa brecha de tratamentos que a gente procura. Então a gente faz o tratamento a nível compassivo, ou seja, em primeiro lugar, segurança. O canabidiol se mostrou seguro para tratamento. E segundo, não existe uma molécula ou tratamento específico para essa doença, então nós estamos autorizados com segurança e como alternativa fazer essas pesquisas, e a universidade, a academia dá aquelas respostas que a sociedade, que os pais precisam, né? E principalmente em questão de eficácia, né? A segurança nós já temos, é o que nos permitiu
começar a tratar esses pacientes. Bruno, conta para nós um pouquinho como que está sendo a tua vivência, a tua bagagem, experiência também nesse momento de acompanhamento de famílias, porque você representa, né, essa associação. Então, conta para nós um pouquinho aí da tua vivência. Boa tarde, então, aos colegas. Agradeço essa oportunidade, o convite e também uma boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham para estar conversando de um tema tão importante como os colegas já compartilharam. E quando a gente fala da terapia canabinoide, a gente fala de fato numa forma bastante inovadora da gente estar se relacionando com a saúde. E aqui, enquanto enfermeiro, a Associação Alternativa, ela trouxe uma inovação que é contratar uma pessoa, um enfermeiro, um cargo líder nesse processo de gestão para justamente a gente está tendo esse olhar completo e mais integral sobre o acompanhamento de um processo de saúde. Porque como a terapia canabinoide ela é algo novo, muitas das vezes aquela dosagem e orientação inicial ela vai precisar ser alterada, vai precisar ser feita uma titulação. E também a gente vai olhar muito para a forma de tomar antes ou depois de uma refeição, quanto tempo eu preciso dar de espaço para outros fármacos, enfim, uma série de fatores que são muito importantes dentro da terapia canabinoide. E aqui, por exemplo, Thalita, na Associação Alternativa, a gente tem como associados, só falando em relação a casos de diagnóstico principal do TEA, do autismo, mais de 500 pessoas. Então, a gente tem esse alcance nacional, inclusive, e assim, a repercussão que isso tem frente à vida, a uma família atípica, a uma mãe atípica, a uma criança atípica, é muito grande, porque gera um benefício imenso não só para o indivíduo que tem esse diagnóstico, mas também para toda a sua família. Porque por muitas vezes acaba que a criança tem um diagnóstico, mas aquela família acaba tendo um isolamento por muitas das condições que são colocadas por esse diagnóstico, por esses sintomas. E quando a gente olha para a ciência, aqui, por exemplo, a gente assina uma literatura mais robusta, internacionalmente falando em termos de terapia canabinoide, e a gente vê muitas coisas na literatura científica, muitos estudos sendo desenvolvidos, e o que é muito interessante, Thalita, é que na clínica, na parte prática, em que eu, por exemplo, acompanho cada um desses associados, a gente vê muitas vezes efeitos muito maiores, e que, então, mostrando para a gente que a pesquisa nesse campo é fundamental para mostrar o quanto a gente ainda pode avançar e o quanto o trabalho interprofissional de vários profissionais de saúde tem cada vez mais a somar na terapia canabinoide, porque, de novo, é algo novo e que exige muito educação em saúde para que a gente consiga ter maior efetividade. Então, eu vejo que o papel do enfermeiro, do profissional de enfermagem é muito relevante, também uma área bastante nova e que carece de bons profissionais. Muito bom, que coisa rica, né? Escutar. Bruno, né, o nosso colega da enfermagem. Bruno, assim, muito importante o que tu traz, porque me parece que é uma esperança para as famílias, né? Não é importante deixar claro para o leigo que não é uma esperança de cura, mas é uma esperança de qualidade de vida para essa criança e para a família, né? No sentido de atenuar sintomas que geram sofrimento para todo o sistema familiar. Né? E dentro disso, o projeto do Fabiano, ele vem ao encontro no sentido de poder escutar essas famílias sobre essa experiência, né? Acho que vai ser muito importante. E eu vejo 3 obstáculos ainda importantes que a gente tem que superar. Primeiro é o acesso ao médico, né, Fabiano, como tu disseste, assim, a dificuldade de acessar um médico com conhecimento para prescrever, a questão do preconceito ainda, importante,
e os valores que tornam inacessíveis para muitas famílias, né, o uso da substância, do canabidiol. É interessante a Luciane trazer esse aspecto e esse ponto, né? Até é uma das grandes questões que eu questiono vocês, assim, enquanto bagagem que vocês já têm. Quais que seriam os maiores desafios que vocês percebem nesse tema ainda a nível de sociedade, a nível de família, né? Dos pais em que teriam a oportunidade de talvez estar vivenciando essa estratégia de cuidado um pouquinho inovadora, né? Mas que a gente tem ainda algumas barreiras a ser superadas. Que tipo de desafios, Bruno e Fabiano, vocês visualizam enquanto bagagem? Eu acho que, começando pela parte médica, né? A gente sabe que hoje, aproximadamente 5%, um pouco mais do universo de médicos do Brasil, que a gente está falando em 580 mil médicos no Brasil, prescrevem ou têm conhecimento a respeito do sistema endocannabinoide. É um sistema que nosso corpo produz, responsável pela hemostasia, pelo equilíbrio de todos os órgãos e sistemas do nosso corpo e relacionado diretamente com a fome, com o sono, com as emoções, com o aprendizado, com a memória, com o esquecimento, com o sistema imunológico do corpo inteiro. E nós médicos não temos esta formação na universidade. Não preenche o número de faculdades dos dedos da minha mão que tem essa disciplina na universidade. Tanto médicos quanto dentistas e médicos veterinários, que são habilitados hoje à prescrição de medicina canabinoide. Porém, o tema ele é multidisciplinar, né, doutor? Então, a gente está falando da enfermagem, da psicologia, da farmácia, da química, do direito. Então, ele envolve várias disciplinas no saber. E as universidades ainda, existe um lapso temporal ainda a respeito, um pouco por falta de informação e um pouco por falta também pelo próprio preconceito que existe na área. Nós falamos de coisas muito novas, né? Então a gente esbarra no médico prescritor. Hoje nós temos 3 formas de acesso ao medicamento no Brasil. A primeira que iniciou e a que ainda é a mais procurada, que são as importações. Depois são as medicações que existem na farmácia, que tem várias marcas hoje que podem ser compradas diretamente nas farmácias. E a associação. Abrindo um parênteses aqui, a associação é uma invenção genuinamente brasileira, aquele coletivo de pais, professores, médicos, advogados, que se reuniram buscando, junto à sociedade civil, cumprir um papel que o SUS, que o Ministério da Saúde, que o governo não faz, que é o acesso à medicação para quem mais precisa e que só tem o SUS para se consultar. Dependendo da patologia, vamos dar um exemplo prático para as pessoas. Convulsão. É uma dose bem alta e que a pessoa não pode ficar sem e o custo não baixa de R$2.000, R$2.500 por mês, se formos falar no medicamento da farmácia, né? Então a gente está evoluindo ainda, a Anvisa está em permanente evolução nas recomendações, porém a gente ainda carece da falta da regulamentação, que todo mundo que está na área da cannabis medicinal pede uma regulamentação. Essa regulamentação ela está no Congresso, existem vários projetos de lei, mas sofrem muitas pressões dos evangélicos, da bancada da bala, do agro, da Big Pharma, dos grupos farmacêuticos mundiais, né? Então, muitas pressões e o tema não evolui como deveria. E a gente tem a preocupação também, junto às associações que praticamente abriram o mato, né, dessa conversa toda, que junto com os pais, com as mães, promoveram, eles fiquem alijados do processo e que sejam duplamente penalizados e essa indústria bilionária do Brasil, hoje nós tratamos 600 mil pessoas com a cannabis medicinal, um mercado que envolve 2,8 bilhões de reais, seja novamente transferido para os multinacionais e estrangeiros e o recurso e as verbas sumam daqui, né? E as associações que cumprem um papel fundamental não sejam representadas nessa regulamentação. Então a gente tem que permanecer vigilante e muito esperto quanto ao tema para que a gente não tenha um prejuízo, né, nessa questão. E você, Perfeito, Bruno, complementa para nós. Muito boa a colocação dos colegas, assim, nesse sentido
de que a gente tem por um lado, uma ignorância com relação falando dos profissionais de saúde, né? Dizendo que, por exemplo, não tem evidência científica suficiente, o que não é verdade. Existe muito mais evidências científicas de orientação clínica, inclusive, do que muitos medicamentos farmacológicos associados. Só que, ao mesmo tempo, como existe essa ignorância, existe também uma dificuldade muito grande com relação à pesquisa, a análises. Nós, por exemplo, somos uma grande associação, todo o lote novo que a gente envia para uma análise laboratorial, mas são coisas que ainda têm um custo muito alto. Então, assim, isso realmente é um grande dificultador. E falando em termos de Brasil, nós temos uma capacidade imensa para estar produzindo um produto com uma alta complexidade de componentes terapêuticos. A gente precisa cada vez mais fortalecer esse processo ao invés de derivar esses processos para um processo estrangeiro mesmo. Então, assim, eu penso que existe um grande preconceito, mas que aos poucos a gente vai aí avançando quando a gente fala em ciência, a gente fala em responsabilidade. A cannabis é uma planta que tem farmacologicamente falando, ela tem uma alta margem de segurança. E algo muito interessante que eu vejo das próprias famílias me relatando assim, Thalita e colegas, são os exemplos, sabe? Que uma mãe fala para a outra, vai comentando com a outra. Se vocês me permitem compartilhar um breve relato aqui de uma mãe em que ela é professora e o filho dela tem o diagnóstico de TEA, né? É uma criança atípica. E ela sempre tinha uma grande vontade que nos teatros, nas apresentações de final de ano, o filho dela se apresentasse como os outros colegas se apresentam, naquela apresentação de final de ano para os pais. E ela nunca tinha essa alegria. E então ela disse que chorava bastante, e isso entristecia bastante ela. E nesse momento, depois que ela começou a fazer uso do óleo, ela teve o filho dela conseguiu se apresentar. Então ela me disse, Bruno, eu chorei, mas eu chorei de alegria. Hoje ela me disse, por exemplo, Thalita, que ela iniciou o mestrado. Então, de uma mãe que viveu por muito tempo como uma mãe atípica sola, passando por várias dificuldades. Hoje ela consegue aí estar entrando no mestrado, por exemplo, que ela relata que o filho ele tem muito menos limitações com relação à questão de ruídos, com relação à seletividade alimentar, com relação à cognição, ao que ela entende, o que ele não entende, enfim. Então, eu acredito que, conforme o Fabiano mesmo falou, esse movimento em que as mães trazem e que as mães fazem esse levante em que sim, faz bem, o meu filho é outro ser, a nossa família mudou. Então esse é um processo que ele é quase inquestionável. E quando a gente soma isso com as evidências científicas que têm surgido, porque a gente nenhum de nós que estamos aqui estamos falando com base em coisas da nossa cabeça, né? E sim com pesquisa, com evidência científica, com artigos científicos e com evidências clínicas. Então, realmente, com o passar dos anos, os profissionais de saúde precisam estar cada vez mais atentos nesse processo da terapia canabinoide. Como o próprio Fabiano falou, hoje em dia ainda o número de profissionais que são prescritores ainda é muito baixo. E muitas vezes a gente precisa incentivar esse processo para que ele aconteça de uma forma segura, responsável e que tenha de fato um bom acompanhamento. As falas de vocês três nos trazem tantas reflexões, né? E compartilho isso também com a Luciane, exatamente porque a gente está num processo de formação, estamos na academia, dentro de uma universidade, né? O quão a gente ainda precisa avançar, discutir, trazer essas reflexões em pauta, em aula, enfim, em eventos também, né? É uma corresponsabilidade muito grande com relação ao tema, pensando no grau de sensibilidade, de contribuições as quais vocês trouxeram, né? Enquanto profissionais de saúde, estamos aqui numa equipe multi, né? De forma sem perceber, mas numa equipe multi, e é tão bom e tão rico
ter essas contribuições desse olhar de cada um de vocês quanto às bagagens, às vivências, né, e reforçar cada vez mais, né, essa corresponsabilidade que a gente precisa ter. A fala do Bruno foi muito importante, né? Quando ele descreve o relato dessa mãe, e me parece que o projeto do Fabiano vai dar voz a essas mulheres. Vai ser uma forma de levar a experiência dessas mães para um número maior de pessoas, auxiliando na informação da população em geral. Sendo assim, então, eu agradeço a vocês, enquanto participantes desse programa, por ter aceitado, né, estar aqui numa TV, discutir um tema tão sensível, tão delicado e tão emergente hoje em dia, o quanto ficam muito mais reflexões com relação ao compromisso e à corresponsabilidade nossa enquanto formação, sendo uma equipe aqui multiprofissional, né, e o quanto a gente ainda tem que avançar nesse tema e nesses momentos, então, de corresponsabilização para com as crianças, para os pais, como também as famílias. Você gostaria de complementar mais alguma questão, Luciane? Agradecer a oportunidade de divulgar, né, o projeto do Fabiano e as nossas intenções de pesquisa daqui para frente. Isso aí. Sendo assim, o Saúde em Foco fica por aqui. Até mais.